Oi, pessoal, eu sou a professora Larice e essa é a nossa aula de Imunologia Clínica 1, Reações de Hipersensibilidade. Nós estamos estudando a imunologia das alergias. Nas aulas anteriores, nós vemos que as hipersensibilidades podem ser de 4 tipos e nós já estudamos o tipo 1, 2 e 3. Nessa aula, vamos estar encerrando esse conteúdo e vendo a hipersensibilidade do tipo 4. Bom, a hipersensibilidade do tipo 4 tem como uma das principais causas as reações de hipersensibilidade mediada por células T, que são autoimunes, e as respostas exageradas ou persistentes a antígenos ambientais. Então, ela é chamada de hipersensibilidade tardia, ou TDAH, porque é uma reação que demora de 2 a 4 dias após a exposição ao antígeno para estar desenvolvendo sintomas. Um dos principais exemplos de hipersensibilidade do tipo 4 que a gente conhece é a dermatite de contato. Mas vocês vão ver ao longo da aula que diferentes tipos de infecções também podem levar à ativação dessa hipersensibilidade do tipo 4. Então, ela está envolvida em muitas doenças autoimunes e infecciosas. Bom, a reação imediata e a tardia. Como que ocorre isso dentro da hipersensibilidade tipo 4? Assim como as outras hipersensibilidades, ela também precisa de uma primeira exposição ao alérgeno. Só que a resposta dessa primeira exposição até a segunda é um pouco mais lenta, por isso que ela é conhecida como tardia. E geralmente esse alérgeno, ele continua no organismo dessa pessoa até dar tempo da gente ter essa segunda fase de reação aqui. Então, num primeiro contato com o alérgeno, eu tenho sim uma reação aguda, mas não é igual à hipersensibilidade tipo 1. Aqui dá pra gente ver bem o exemplo, ó. Imediata, a gente vê que teve um halo grande sim, mas ele ficou concentrado, e a fase tardia, olha o quanto que essa resposta foi maior e mais exagerada. Então, no primeiro contato eu tenho uma resposta exagerada, mais aguda, mas ela não dura tanto tempo, ela some em questão de horas. E numa segunda exposição, né, a gente tem uma reação alta, não tão alta quanto a primeira, só que mais prolongada. Ela demora dias, né? Horas, dias. Então, ela demora bastante tempo. As doenças de hipersensibilidade, como eu já havia falado, elas são mediadas por células. Então, eu não tenho a presença de anticorpos nessa hipersensibilidade. Então, é mediado por células, tanto linfócitos TCD4 quanto linfócitos TCD8. É causado principalmente por respostas, né, à autoimunidade e a antígenos ambientais. Os mecanismos de danos também vão ser decorrentes da ação dessas células. Então, por exemplo, o CD4 vai ativar outras células que vão liberar mediadores inflamatórios, fazer necrose no tecido. A gente vai ter o CD8, que vai fazer citólise também, mediada, né, por uma resposta. Então, geralmente, é isso que acontece. A gente também tem a questão dos superantígenos. Então, a ativação policlonal excessiva das células T, lembra, ela foi sensibilizada, faz expansão clonal e aí sim ela começa a liberar a resposta. Então, a ativação policlonal excessiva dessas células T por certas toxinas microbianas produzidas durante uma infecção, pode ser por bactéria ou vírus, pode levar à produção de grandes quantidades de citocinas inflamatórias, que são liberadas então por essas células que foram ativadas pelo linfócito T, causando uma síndrome semelhante ao choque séptico. Essas toxinas que causam então esse tipo de resposta, essa superprodução policlonal dos linfócitos T, são chamadas de toxinas por superantígenos, tá? Então, eles ligam-se às células T de diferentes clones, independente da especificidade, e ativa essas células. Então, geralmente, a gente tem esses superantígenos, tá? Nessa figurinha, o que a gente pode ver? A gente pode ver dois momentos, né? Nessa primeira parte, nessa primeira fase aqui, a gente tem células T, que podem estar causando uma lesão de tecidos ou... Perdão, gente. Aqui nessa primeira imagem, nós temos uma célula apresentadora de antígeno, apresentando esse antígeno para um linfócito T helper, que antes era 0, mas como ela está apresentando pelo MHC de classe 4,
a gente tem a alteração desse T helper 0 para T helper TH1, tá? Então, aqui é um TH1 CD4 que recebeu esse antígeno dessa célula apresentadora de antígeno. Esse linfócito, então, ele vai liberar citocinas que vão desencadear um processo inflamatório, tá? E esse processo inflamatório pode levar aí a lesão tecidual e geralmente é causado por macrófagos que foram ativados. Então, olha, vamos seguir novamente aqui a imagem. A célula apresentadora de antígeno apresenta para um T helper 0 através do MHC de classe 2. Se é classe 2, então vai ser para um T helper CD4. Ele se diferencia em T helper 1. Libera citocinas que atuam como substâncias pró-inflamatórias. Então, eu tenho fator de necrose tumoral e interferon gama. Esses mediadores inflamatórios ativam células do sistema imune, principalmente macrófagos, tá? E essas células, as substâncias que elas liberarem é que vão causar o dano celular. O linfócito CD8 também pode liberar substâncias inflamatórias que atuam nessa célula, mas isso não é o papel principal do linfócito CD8, porque o papel principal dele é levar à morte direta da célula-alvo, né? Então, ele leva à morte direta da célula-alvo, mediada aí pela sua citotoxicidade. Reconhece a célula, libera substâncias que induzem essa célula à apoptose e gera também a lesão tecidual. Vamos ver, então, esse videozinho que explica um pouco dessa diferença das fases de primeira e segunda exposição, né? Primeira sensibilização e segunda sensibilização. Nesse exemplo, a gente pode ver um linfócito T, um CD4. Esses bracinhos que vocês veem na imagem são os receptores desse linfócito. Lembra o nome do receptor? TCR. Então, acontece a primeira exposição, por exemplo, a uma erva daninha, uma erva venenosa. Então, nessa primeira exposição, eu vou ter o contato, né, a entrada desses antígenos. Como nesse exemplo, uma erva venenosa, então os antígenos são muito pequenos, são apitenos. Para ter uma resposta imunológica, eles precisam estar ligados numa proteína carreadora, lembra disso? Então, ele se liga à proteína, é fagocitado por um macrófago. O macrófago faz todo aquele processamento de antígeno e apresenta ele por um receptor de MHC de classe 2. Se é MHC de classe 2, vai ser apresentado por um linfócito T helper CD4. Esse T helper CD4 reconhece esse antígeno e então é sensibilizado. Ele se diferencia, faz expansão clonal, porque essas células vão servir como memória imunológica, para que, numa segunda exposição a esse antígeno, elas já tenham essa memória imunológica. Então, assim que elas reconhecem o antígeno, elas já liberam citocinas, substâncias pró-inflamatórias, que atraem mais células de defesa para o local desse contato com esse alérgeno. Isso vai liberar substâncias que causam mudanças vasculares e também lesão no tecido. Então, posso ter formação de pápulas na pele, como é uma dermatite, né, de contato, necrose, enfim. Então, eu vou ter esses sintomas. Esse foi um exemplo de dermatite de contato, tá, pessoal? Então, temos duas fases importantes para a hipersensibilidade tipo 4. A primeira é a fase de sensibilização. Eu tenho que ter uma sensibilização prévia das células T para que a gente crie essa memória imunológica contra esse antígeno, tá? Então, as células T são sensibilizadas, fazem expansão clonal para que essas células fiquem como memória imunológica. Numa segunda fase, ela é conhecida como fase efetora, que é a que eu realmente vou ter a resposta contra o antígeno. Então, essas células T, elas estimuladas, vão liberar várias citocinas que levam à atração das outras células do sistema imune, como os macrófagos e até mesmo eosinófilos. Lembra que os eosinófilos também fazem parte de respostas alérgicas? Então, eles também entram dentro das hipersensibilidades. O CD8, se ele for ativado, ele vai fazer o reconhecimento desse antígeno, né, e vai eliminar diretamente uma célula-alvo determinada, tá? Então, depende muito do antígeno. E o resultado vai ser o quê? Uma intensa migração de linfócitos e macrófagos para o local ali de inflamação, local de contato com aquele antígeno. O CD8, ele também, nesse caso, pode liberar algumas substâncias inflamatórias, mas não é o papel principal dele dentro da resposta imunológica da hipersensibilidade.
A hipersensibilidade tipo 4, ela também tem uma diferença em relação às outras, porque ela pode ser dividida em 3 categorias, dependendo do tempo de início e apresentação clínica da doença. Lembra que ela não acontece só em relação a autoanticorpos ou antígenos externos, ela também acontece em decorrência de processos infecciosos. Então, por exemplo, se o micro-organismo, vamos imaginar aí uma tuberculose, se o Mycobacterium ele fica muito tempo no organismo da pessoa sem ser eliminado, então ele acaba desencadeando esse processo de primeira sensibilização e de fase efetora. Então, ele acaba ativando a hipersensibilidade tipo 4. Então, as 3 fases são contato, que também demora de 48 a 72 horas. A aparência clínica geralmente é um eczema. E se a gente fosse fazer uma histologia, a gente veria principalmente um infiltrado com linfócitos, seguidos de macrófago, edema, principalmente na epiderme, tá? O antígeno local vai estar na epiderme, pode ser agentes químicos, orgânicos, aerovenenosa, igual a gente viu. Então, lembra, contato. Você entrou em contato com o antígeno. Metais pesados, etc. Tem também a reação de tuberculina, que demora de 48 a 72 horas. Ela forma uma calosidade, então é um calinho, igual aquela primeira imagem que a gente viu na aula, do braço da pessoa levantado, então forma um calo. Pode ser até usar, a gente tem até um teste que a gente faz, o teste de tuberculina, eu vou falar um pouquinho dele mais na frente. Na histologia, a gente vai ter principalmente linfócitos, monócitos e macrófagos, tá? E o antígeno, ele é intraderme, então, um exemplo é a tuberculina, lepromina, são esses antígenos de bactérias. Outro tipo de categoria que a gente tem é a de granuloma, que demora de 21 a 28 dias, então é quando eu tenho uma infecção muito persistente pelo micro-organismo, acontece muito na tuberculose, por isso que o tratamento da tuberculose demora tanto tempo, porque eu posso ter esse agravamento e ter essa fase de granuloma. O que é essa fase de granuloma, né? A aparência clínica é de endurecimento, forma como se fosse uma cápsula. Lembra daquela história, o corpo não consegue se livrar da infecção, então ele tenta isolar a infecção do restante dos órgãos e do tecido. Então ele forma uma cápsula e dentro dessa cápsula eu vou ter macrófagos, células epiteloides, que são macrófagos mais diferenciados, células gigantes, que também são outro tipo de diferenciação de macrófago. Tudo isso por uma super resposta imunológica, tá? O antígeno geralmente é um antígeno persistente, né, que fica contínuo ali no corpo, ou pode ser a presença de um corpo estranho, né, às vezes algo que realmente o corpo não consegue eliminar sozinho. Então, ele tenta isolar e fazer essa cápsula. A gente vai ver isso melhor também. As principais patologias que envolvem a hipersensibilidade tipo 4 é a lesão tecidual, principalmente por infecções bacterianas, como eu dei exemplo, tuberculose, hanseníase, virais, sarampo, herpes também pode ter, fúngicas como candidíase e histoplasmose, e vai depender muito do quadro imunológico do paciente, se ele é imunossuprimido. Parasitoses, a gente tem aí hipersensibilidade tipo 4 ativada na leishmaniose ou na esquistossomose. Dermatite de contato, como nós vimos no videozinho, que é uma exposição aí a algum tipo de químico, de era venenosa, pode ser picada de inseto, psoríase. Doença intestinal inflamatória, doenças autoimunes, como esclerose múltipla, diabetes mellitus tipo 1, e outros tipos, como rejeição a transplante. Então, lembra que o corpo ele não reconhece aquilo como próprio, não consegue eliminar, então ele tenta isolar. E aí a gente tem a ativação da hipersensibilidade tipo 4, tá? Ela é muito conhecida como tardia, gente, porque o atraso ocorre porque, como vocês viram, leva várias horas para o linfócito T efetor circulante migrar para o local de confronto com o antígeno, responder a esse antígeno nesse local e secretar citocinas que vão induzir aí uma reação detectável. Então, por isso que ela é tardia, porque a gente tem todo esse processo de demora aí da resposta imunológica. Então, aqui a gente tem, por exemplo, a hipersensibilidade de contato. Vocês podem ver que é reação a algum químico, algum tipo de planta. Então, forma verdadeiras pápulas no local. Então, eu tenho eczema de contato, rubor, queimação, coceira, bolhas quentes, crosta espessa. O estímulo pode ser um agente infeccioso, químico, né? Aí a gente tem exemplo de era venenosa, Stintra. E o tratamento é com esteroides e antihistamínicos.
Aqui a gente tem um exemplo da tuberculose, em que eu tenho aquele processo de isolamento da infecção, o corpo não consegue eliminar, então ele tenta isolar e forma o estágio de granuloma. Causa principal, Mycobacterium tuberculosis, tratamento é feito com algumas drogas específicas, tá? Como a pirazinamida, isoniazida e rifamicina. Para os achados laboratoriais, a gente faz um teste, que é o PPD, depois eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês. E aqui, se a gente fosse fazer um corte histológico, a gente veria mais ou menos essa imagem, em que eu tenho uma série de linfócitos, macrófagos diferenciados, o antígeno persistente, tudo no local da infecção. Esse tipo de tuberculose pode formar, por exemplo, algo que a gente chama de tuberculose caseosa, que formam verdadeiros buracos no pulmão. A gente pode ter essa estrutura em decorrência da hipersensibilidade tipo 4, tá? Então, aqui também dá para ver bastante. E aqui é um corte histológico. Então, os principais sintomas é tosse, com secreção, eliminação de sangue, com acúmulo de secreção na pleura pulmonar, febre, suores noturnos, emagrecimento, falta de apetite. E tipo de lesão pode ser necrose caseosa, que é essa daí que parece um queijo fresco, ou compressão mecânica dos tecidos. Aqui, novamente, a gente vê melhor o exemplo de como formaria esse granuloma, que eu tenho linfócitos B e T, eu tenho macrófagos, tem alguns tipos de macrófagos infectados pelo Mycobacterium. Aqui eu tenho já macrófagos que sofreram um estímulo e se diferenciaram em epitelóides, de tanto o linfócito T estimular eles e eles tentarem ficar mais forte para eliminar esse Mycobacterium, eles crescem, eles ficam mais diferenciados, tá? Então, eu tenho macrófago epiteloide, também posso ter macrófago epiteloide infectado. Aqui, ó. Posso ter também um macrófago epiteloide infectado. Tenho células NK também nesse processo. Tenho células dendríticas, tenho neutrófilos e tenho essas células gigantes que são super macrófagos, tá? Ela pode ter 3 tipos de forma, tuberculoide, dimórfica ou victoriana. Então, esse aqui é um exemplo. E geralmente, gente, a infecção, ela acontece da seguinte forma. Os macrófagos, eles não conseguem eliminar o antígeno persistente, provocando, então, a reação de hipersensibilidade tardia, local e crônica. A liberação contínua de citocinas por linfócitos T sensibilizados leva ao acúmulo de grande quantidade de macrófagos, que formam, então, essas células epiteloides e células gigantes multinucleadas, por causa da liberação de vários fatores de crescimento que vai acontecer nesse processo infeccioso. Os macrófagos, que apresentam peptídeos derivados de antígenos bacterianos, usam seus receptores de superfície para tornar-se alvo de células T citotóxicas, tá? Então, eles também sinalizam para o CD8 ou para a NK para serem destruídos. Então, com isso, eu tenho lesão tecidual adicional em decorrência dessa citotoxicidade. Eu tenho acúmulo de lesões que leva à formação desse granuloma crônico, que, no final das contas, representam a tentativa do corpo de isolar a infecção, né? De isolar esse local da infecção do restante do corpo. Tá? Então, esse aí é o granuloma, a formação do granuloma. Os principais órgãos que podem ser afetados é o pulmão, aí a gente vai ter dificuldade de respirar, tosse, pode ser o início da doença súbita ou gradual, pode aparecer e desaparecer espontaneamente. Então, eu posso ter tanto, sim, no tecido quanto no pulmão, como a gente já viu. E aqui a gente tem um infiltrado leucocitário. 0,1 ml da tuberculina. Caso uma quantidade Como maior faz de o líquido PPD, seja tá, gente, aspirada, esse vídeo? não devolva o excesso ao frasco. Descarte sobre o pedaço de algodão disposto na mesa de Nessa apoio seringa para tem o essa antígeno, finalidade. tá? Selecione o local de aplicação no terço médio da face anterior do antebraço esquerdo. O local pode ser alterado, inclusive para o braço direito, desde que haja registro no formulário. Segure com firmeza o antebraço esquerdo do paciente, utilizando os dedos médio e indicador da mão direita, e distenda a pele com o polegar. Posicione a seringa entre os dedos indicador e médio, mantendo o polegar sobre o indicador, com a escala e o bisel voltados para cima. Deslize a seringa paralelamente à pele, num ângulo de 5 a 15 graus, e introduza o bisel, voltado para cima, de forma visível ao aplicador. Pressione o êmbolo com o polegar, injetando lentamente a tuberculina. Observe se a pele está distendida, certificando-se da formação da pápula.
A pápula normalmente possui de 7 a 8 milímetros de diâmetro, com limites precisos, pálida e de aspecto pontilhado, como uma casca de laranja. A aplicação mais profunda ou em local diferente do padronizado deve ser registrada para orientar a leitura. Quando ocorrer extravasamento importante de líquido durante a aplicação, deve-se repetir o procedimento na mesma área, pelo menos 2 dedos acima ou abaixo da primeira aplicação, ou no outro antebraço, registrando o fato. Tá, essas são as referências desse vídeo. Então, essa prova de tuberculina na aula também tem mais algumas informações, tá? Então, ela é feita para diagnosticar doenças infecciosas, lembrando que ela não pode ser usada unicamente como diagnóstico da tuberculose. A gente tem alguns exames de imagem e imunoensaios que devem ser feitos, inclusive a pesquisa direta, né, da bactéria, que pode ser feito também, mas eles podem ser usados, esses testes intradérmicos, para ver uma resposta imunicelular específica. E é causado, então, por essa calosidade, né, esse endurecimento e eritema que vocês podem ver no braço da imagem, no braço do rapaz na imagem. Então, a tuberculose, ela vai ser... O que a gente vai ter nesse PPD é um derivado proteico, tá? Do micobactéria, não é nada que leve a uma infecção na pessoa, então é apenas um derivado proteico, assim como também o da leishmaniose tem um derivado proteico. E o PPD, como vocês viram, tem a maneira correta de ser aplicado no tecido, é intradérmico, então não pode ser intramuscular, não pode penetrar demais o tecido. E tudo o que acontece de diferente é feito anotado em uma ficha de registro para ter o controle. A leitura, né, é feita após 48 ou 72 horas, porque é uma reação mais tardia, e é medido o halo, né, o halo que é formado após esse período. E se for maior que 0,5, então a gente tem um resultado positivo, tá? Alguns outros testes que podem ser feitos também é o de Mantoux, que é para tuberculose, Machado Guerreiro, Chagas, mas a gente já não usa mais esse, tá? Matsuda, que é para lepra, e Montenegro, que é para leishmaniose. A maioria deles já caiu em desuso. Hoje os laboratórios estão bem mais preparados para fazer esses testes intradérmicos. Lembra daquele QR Code que eu mostrei na aula de hipersensibilidade tipo 1? Ele explica um pouquinho sobre como é feito esses testes intradérmicos, tá? E aqui, só para finalizar, então, fechamos a nossa tabelinha, em que a hipersensibilidade tipo 4 ela é conhecida como a hipersensibilidade do tipo tardia. Nós vimos que não tem anticorpo nessa hipersensibilidade, ela é mediada por células, CD4 e CD8 principalmente. O antígeno pode ser, né, ela pode ser autoimune ou infecciosa, então vai atingir tecidos e órgãos. O tempo de resposta é de 48 a 72 horas. A principal aparência é um eritema ou a calosidade, como a gente viu, mas a gente viu que tem alguns tipos de diferenças. Histologia, então a gente tem monócitos e linfócitos que participam. Pode ser também transferido como células T. Então a gente pode dosar essas células T, pode ver na pesquisa histológica. E os principais exemplos é o próprio teste que a gente faz, que é um exemplo de hipersensibilidade tipo 4, uma dermatite de contato por erva venenosa, ou a formação de granuloma por uma infecção aí por um Mycobacterium tuberculosis, né, Lepraida, Hanseníase, ou até mesmo da leishmaniose. Essas são nossas referências. Peço que vocês leiam esses capítulos, eles têm informações muito importantes sobre todos os 4 tipos de hipersensibilidades. Acaba que no vídeo tem que ser mais rápido, então às vezes alguma informação que eu não falei fica a desejar, e é importante que vocês sempre leiam o material. Então o livro tem esse conteúdo de maneira mais aprofundada, mais completa, tem o papel certinho dos linfócitos, principalmente TREL-PER1, quais são essas interleucinas específicas que são liberadas durante essas hipersensibilidades. Então é importante que vocês leiam esse material. Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição. É isso aí, pessoal. Até!